E é Breaking News na NBA! Breaking News CNN. Breaking News, meus amigos. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que eu não soltava uma Breaking News aqui. Mas essa merece. Essa merece uma Breaking News. Porque se trata da última grande novela da off-season, chegando finalmente ao seu fim, né? Que é a novela Jonathan Kuminga, né? Após meses de enrolação, meses de especulação sobre onde iria o Kuminga, para onde ele ia, se ia para o Lakers, se ia ficar em Atlanta, se ia para outro time, finalmente sabemos qual será o futuro do Kuminga. E o futuro do Kuminga será Minnesota. Exatamente, segundo Shams Charania, Jonathan Kuminga assinou com o Minnesota Timberwolves por 2 anos, 13 milhões de dólares, né? Uma média basicamente de um pouco mais de 6 milhões por temporada. É um contrato que tem uma player option no último ano, né? Ou seja, o Kuminga pode voltar ao mercado em 2027, né? E ele é o novo reforço de Minnesota, né? Se junta a LaMelo, se junta a Anthony Edwards, se junta a McDaniels, a Rudy Gobert, a Ayo Dosunmu, né? Uma aquisição muito boa de Minnesota, tá? Minnesota que tinha aí uma questão com a sua ala titular, né? Até foi especulado, não especulado, né? Mas foi projetado, né, que o Ayo Dosunmu pudesse ser o ala titular do time durante a temporada. Uma ideia que não me desagradava, tá? Eu não achava uma ideia ruim o Ayo Dosunmu jogar na 3, pelo menos, né, até a trade deadline. Então, tinha ali uma solução, mas é óbvio, né? Ter um ala de ofício como titular seria melhor. E aí o Minnesota traz esse ala de ofício, traz o Jonathan Kuminga, um jogador jovem, um jogador com um potencial muito interessante, muito atlético, né? Bizarramente atlético, um dos jogadores mais atléticos da liga, um jogador que teve seus momentos em Golden State, teve seus momentos também em Atlanta, né? Ele teve bons jogos ali no Hawks, inclusive o início de série dele contra o Knicks foi bom. Ele teve um bom início de série contra o Knicks, né, no último playoff. E aí ele chega em Minnesota para ocupar essa vaga de titular. Finalmente, né, o Kuminga vai ter a chance de ser um titular, né, de forma efetiva, coisa que até hoje ele não conseguiu, mas em Minnesota ele vai ter essa chance. E para mim é um golaço de Minnesota. Um golaço, assim. Pegar o Jonathan Kuminga por basicamente 6 milhões de média, cara, pra mim é uma baita de uma contratação. A player option no segundo ano é um risco que Minnesota corre? Sim, porque o Kuminga pode muito bem declinar a player option e assinar com outro time em 2027. Isso pode acontecer. Porém, considerando que Minnesota meio que deu um all-in pelo LaMelo, cara, é um risco que Minnesota pode correr. Minnesota pode correr esse risco, né? Minnesota está disposto a correr esse risco de perder o Kuminga em 2027 em prol de ter ele em 2026, né? Então, eu acho que para Minnesota é excelente, tá? Para mim, o encaixe do Kuminga nesse time tende a ser muito bom. Claro, o Kuminga tem que melhorar em algumas coisas, né? Eu venho falando bastante nas últimas semanas. Na verdade, não só nas últimas semanas, né? Mas eu venho falando durante toda essa novela Kuminga que o grande problema do Kuminga é ele ainda não ter aceitado o papel de role player. Eu acho que na cabeça do Kuminga, ele ainda acha que ele é um potencial all-star, que ele é uma potencial estrela. E ele pode até ser. Mas nesse momento, ele não é isso. E eu acho que ainda falta ele aceitar que ele é um role player.
E a partir do momento que ele aceitar que ele é um role player e começar a se especializar no papel de role player, que seria basicamente ele se esforçar mais na defesa, se esforçar para ser mais sólido na defesa, mais consistente na defesa e melhorar o seu arremesso de fora, né, para se tornar, né, esse protótipo de Anunoby, né, a grosso modo. Eu acho que a partir do momento que ele aceitar e se especializar nesse papel de role player, o Kuminga ele vai deslanchar. E em Minnesota ele vai ter a chance perfeita para isso, porque se o Kuminga se especializar no papel de role player, ele pode ser, cara, uma peça fundamental para esse Minnesota nesse ano. E ele pode formar junto ali do McDaniels, cara, uma ala das mais fortes da liga, mano. Porque o McDaniels, ele é isso. O McDaniels, ele é um role player de elite. Ele sabe que ele é um role player de elite e ele joga como role player de elite. Você não vê o McDaniels querendo protagonismo, você não vê o McDaniels tendo ego. Não, o McDaniels faz o que o time precisa. Se o Kuminga se inspirar no McDaniels e fazer o que o time precisa, cara, esses dois, mano, nas alas, tem um potencial muito grande. E aí você junta esses dois, o Rudy Gobert, que por mais críticas que eu tenha a ele, é inegável que o Gobert é um dos melhores protetores de aro da liga, né? Então você junta com esses dois o Rudy Gobert, cara, a Minnesota pode muito bem ter uma das 3, 4 melhores defesas da temporada. É super plausível pensar nisso. Ainda mais tendo ali um Anthony Edwards, que é um bom defensor, tendo ali Jalen Clark, Ayo Dosunmu, Terce Shannon ali vindo do banco, tendo o Yoyan Beringuet pra rodar com o Gobert no garrafão. Então, Josh Green também tá lá, enfim. O Minnesota tem muito potencial defensivo com a aquisição do Kuminga, né? E ofensivamente, o Kuminga ele também pode agregar bastante, né? Se ele melhorar a sua bola de 3 e, né, trabalhar muito bem ali fora da bola, em cuts fora da bola em direção à cesta, cara, o que ele vai se aproveitar da gravidade do Anthony Edwards, da capacidade de passe do LaMelo, é brincadeira, né? Então, eu acho que o encaixe do Kuminga nesse time tende a ser muito bom. Muito bom mesmo, né? E, de novo, conseguir um cara desse, com esse potencial de impacto, pagando 13 milhões por 2 anos, pra mim é um golaço de Minnesota, tá? Um golaço de Minnesota. Gosto demais dessa contratação. Uma das melhores contratações dessa off-season. E uma chance de ouro pro Kuminga. Porque ele ter botado essa player option no segundo ano é um claro sinal de que ele quer buscar a free agency em 27. Ele quer buscar um contrato maior em 27. E não tem chance melhor dele se valorizar do que jogar num contender. Do que jogar num dos times favoritos no Oeste. Porque Minnesota é um dos favoritos na Conferência Oeste. Isso é inegável. Ele jogar num time desse, cara, é uma chance maravilhosa que ele tem de se valorizar. Entendeu? Então, pra mim, é uma contratação maravilhosa pro Minnesota. É uma ótima chance pro Kuminga. E é uma enorme derrota pro Lakers, né? Porque o Lakers vinha sendo muito ligado ao Kuminga. Né? O Lakers vinha sondando o Kuminga há muito tempo. E perder ele agora, ainda mais depois do Peyton Watson já ter ido pra Cleveland, meio que acaba com qualquer chance que o Lakers tinha de conseguir um ala titular de alto nível. Não tem mais esse cara. A última esperança que o Lakers tinha de ala titular nessa off-season era o Kuminga. E o Lakers perdeu. Né? Muito provavelmente Ziaire Williams, Matisse Thybulle, Quentin Grimes vão ser os alas do Lakers para a temporada. Que não são ruins, mas não são alas para serem titulares. O Kuminga é um cara para ser titular. O Kuminga chegaria para ser titular da ala do Lakers. E seria um bom titular. Não conseguiu, né? Kuminga é jogador de Minnesota. Baita aquisição. Gosto muito do potencial desse quinteto. LaMelo, Edwards, Kuminga, McDaniels e Gobert. Gosto muito. E vou te falar, viu? Profundidade de elenco de Minnesota é interessante, tá?
você tem esse quinteto e tem, como eu já falei, aí o Dosunmu, Terce Shannon, Berenguer, Josh Green, Jalen Clark vindo do banco. Tem o DiVincenzo pra voltar de lesão também. Se não me engano, o Bones Hyland também renovou, né? Então, cara, rotaçãozinha de Minnesota é bem interessante. E esse time vem forte, cara. Esse time vem muito forte pra temporada. O que você acha de Kuminga em Minnesota? Gosta? Acha que realmente... Você concorda que foi realmente um golaço de Minnesota? Manda nos comentários. Muito obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço, grande beijo e tchau.